E hoje nós vamos conversar aqui no programa Silvio Brasil Repórter Lupa Notícias com o prefeito de Boa Vista do Buricá e também presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, o João Rudinei Senen, conhecido carinhosamente no meio político e também nas comunidades como Joãozinho Senen. Ele que assumiu pela segunda vez a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste e vai falar um pouquinho com a gente sobre esse desenho político que causa muitas influências aqui na região, sobre a sua segunda gestão na Amufrom e também uma novidade que eu acabei de saber agora aqui, o Joãozinho Senen, ele assumiu a coordenação regional do MDB, que abrange 21 municípios. Essa coordenação que era realizada anteriormente pela Vanice de Matos, que deixou a coordenação então do MDB, segue com Osmar Terra um novo caminho. Joãozinho Senen, boa noite, Joãozinho, seja bem-vindo. Aliás, boa tarde, a gente está gravando numa tarde, né? O programa é noite, mas não tem problema nenhum. Joãozinho, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Silvio Brasil Repórter. É uma satisfação poder falar contigo e trazer, obviamente, importantes ações que estamos planejando aí a nível regional, também um pouco das nossas atribuições. Eu acho que é importantíssimo que nós tenhamos cada vez mais pessoas inseridas aí no meio em que nós podemos trazer benefícios, melhorias, olhando para os anseios e necessidades da população. Exatamente, Joãozinho. E você assume pela segunda vez a presidência da Amufrom, Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. Na primeira vez que você assumiu, você teve que agir muito em nome da região, porque eu lembro que lá naquela primeira vez foi num verão muito seco, escaldante, aconteceram vários incêndios, enfim, ou seja, foi uma gestão que exigiu muito de você frente à Amufrom, né? Inclusive no teu próprio município, Boa Vista de Buricá também, e claro, com outras decisões que refletem sempre na região, porque a Amufrom, ela abrange aí vários municípios da região noroeste, né? Então, é óbvio que sempre que alguém assume a Amufrom, assume com a responsabilidade de tomar decisões, de conseguir, inclusive, né, ter o apoio dos demais prefeitos aqui da região. Como está essa tua segunda gestão? Qual é a pauta principal dessa tua segunda gestão, Joãozinho? Silvio, é importante que diga que são momentos totalmente distintos e diferentes de 2021. Em 2021 nós estávamos na pandemia, eu no meu primeiro mandato de prefeito já tive essa função, então essa uma situação de ter que assumir a associação em meio à pandemia, onde nós conduzimos daquela forma, sempre tentando levar para a comunidade, para os empresários, para as empresas, para as associações, entidades, do que as empresas que precisariam ficar abertas, escolas que precisariam ficar abertas. A gente até, por diversas vezes, confrontou com o governo do Estado algumas situações referentes aos decretos, né? Mas nós conseguimos conduzir isso de uma forma muito árdua, mas olhando principalmente para o cidadão. E óbvio que nós temos também, como tu mesmo disseste, a questão da estiagem. Nós tivemos muitos municípios aí que sofreram muito em 2021 e 2022, e muitos até, assim como a Boa Vista do Buricá, sofreram com os incêndios. Nós aqui, mais de 3% da nossa área foi consumida por incêndio, onde nós tivemos o apoio de muitos e muitos municípios nos auxiliando aqui para apagar, então, os fogos que nós tínhamos aí, os focos em lavouras, em matas, né? Mas toda a nossa região sofreu, todo o nosso estado sofreu, e de lá para cá nós estamos ainda sofrendo, porque nós pegamos 4 grandes estiagens, nós pegamos 2 grandes enchentes, podemos dizer assim, né, que realmente transformaram a realidade do Rio Grande do Sul, e que nós agora, com uma resiliência, nós precisamos olhar para dentro de tudo isso que nós sofremos e tratar de assuntos que realmente mudam agora um pouco, então, o nosso perfil, que é agora a segunda gestão que nós estamos à frente da associação. Momentos totalmente distintos, né? Agora nós temos muitas ações que nós estamos à frente, para vocês terem uma ideia. Um deles é o Plano Regional de Implementação de Sistemas de Reservação de Água, por exemplo, né? Proteção de nascentes, a escarificação também, porque nós muitas vezes reclamamos da estiagem, mas quando chove nós também não trabalhamos ações para a reservação dessas águas. Então nós só sentimos no pé quando nos falta. Então nós estamos nesse programa regional aí trabalhando intensamente para que os produtores rurais, para que os municípios entendam isso, e precisamos fazer essa reservação de água. Outro projeto importantíssimo que já tem circulado muito na região também é a questão da estrada costeira, né, Silvio?
A estrada costeira, que são praticamente 180 quilômetros de extensão, onde juntamente com o Cored, com o Questão, nós já encaminhamos, então, o processo de licitação para a elaboração do projeto como um todo, né, desses 180 quilômetros, num valor estimado de mais de R$1.400.000 da estrada costeira, pegando 6 municípios aí fronteiriços ao Rio Uruguai, municípios esses que pertencem, então, à nossa associação, a AMUFRON. Óbvio que nós estamos trabalhando intensamente também junto ao governo do estado, que é a questão das pontes internacionais. No nosso caso aqui, a ponte de Porto Mauá e Alda Posse, onde o governo do estado, numa parceria muito importante com o vice-governador Gabriel, que elaboramos aí um plano de trabalho junto com o DENIT, junto com o estado, para que eles nos entreguem um projeto importante, um anteprojeto dessa ponte, e que aí sim a gente possa captar recursos para que, definitivamente, né, Silvio, depois de tantos e tantos anos se discutindo, se falando sobre esse anseio, que a gente possa tirar do papel. E quando eu falo tirar do papel, porque nós tínhamos aí, você é um conhecedor disso, a RS 305, por exemplo, há 30 anos se falava no asfaltamento dela, na pavimentação. Mas eu acredito que as lideranças nunca deixaram isso em esquecimento, tanto que agora é uma das maiores obras de infraestrutura que o governo do estado está promovendo aí na RS 305. Então, é muito pela insistência também dos prefeitos, das lideranças, das autoridades, das instituições, entidades, que realmente não deixaram no esquecimento e hoje está saindo do papel. Você tem razão, viu, Luizinho? Na estiagem, né, tem toda aquela preocupação com a falta hídrica, com o efeito que isso causa nas lavouras, o prejuízo aos agricultores, à agricultura de uma forma geral, e em épocas de chuva não se capta esse recurso, né, da água para usar depois. E realmente isso é um grande problema, né? Um problema que, se bem estudado, poderia se transformar numa solução futura. A gente sabe disso, né? E é importante que a AMUFRON, que é a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste, tenha esses projetos, tenha essa visão para tentar fazer com que os problemas da estiagem sejam amenizados quando há excesso de chuva aqui na região e que isso possa ser utilizado depois. Como os agricultores assimilam essa necessidade de, em época de chuva, garantir a água para o período de estiagem, porque um vem sempre depois do outro, né, Luizinho? Exatamente, viu, Silvio? O que acontece primeiro é o seguinte, para se ter uma ideia, que o Boa Vista Buricá implementou o programa Armazena Mais Buricá, que é justamente uma reservação de água através de cisternas totalmente fechadas, com filtragem da água, que é captada através dos telhados dos grandes estabelecimentos agropecuários, seja da fumicultura ou do tambo leiteiro. Então, essa água que está através do telhado, que passa por dutos, por uma filtragem, vai para dentro de uma cisterna totalmente vedada, fechada, para nós não termos aí problema com dengue, por exemplo, e essa água ela pode ser aproveitada em momentos de escassez hídrica, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, propriedades que estão reservando mais de 1 milhão de litros de água, e esse 1 milhão de litros de água, você pode fazer todo um ciclo de produção de suínos, desde o recebimento do leitão até a entrega do porco gordo, quando vai para o frigorífico. E ainda sobra água para fazer a limpeza desses estabelecimentos. Então, veja só, uma pequena ação, onde o município auxilia com praticamente 50% desse custo, faz com que, nos momentos de escassez hídrica, de estiagem, nós tenhamos uma reservação de água. Então, são pequenas ações que os produtores estão vendo como muito benéfico. Então, é o segundo ano que nós temos agora, óbvio que a gente tem uma limitação financeira para isso também, mas nós temos aqui instalado já mais de 10 sistemas. Então, isso demonstra que realmente nós estamos com algumas ações bem importantes. E quanto à estrada costeira que você fala, que é algo a nível regional, a estrada costeira ela vem justamente porque nós temos um dos maiores recursos de turismo naturais do mundo, que é o Rio Uruguai. Um dos lugares mais bonitos que eu conheço, um dos lugares mais bonitos que nós podemos apresentar para o mundo, mas nós precisamos de uma infraestrutura adequada. Agora nós temos aqui na nossa região também empreendedores, investidores que querem construir um grande resort.
E esse grande resort também vai atrair muitas pessoas para cá, né? Então, o que acontece? São esse tipo de ação que todos os produtores, que todos os moradores dessas localidades entendem que é, sim, em benefício para o desenvolvimento econômico, porque você só se desenvolve socialmente quando você tem desenvolvimento econômico acima de tudo. Então, nós construindo isso, trazendo novas pessoas para cá, trazendo os turistas para a nossa região, demonstrando as nossas potencialidades, fazendo rotas turísticas gastronômicas, rotas turísticas religiosas, rotas turísticas de ecoturismo, que seja. Enfim, nós temos inúmeras possibilidades aqui. Então, nós enxergamos na nossa população que eles estão vendo isso com muito bons olhos. Claro que não é da noite para o dia que um projeto desse sai, mas nós precisamos dar esse pontapé inicial, esse start nesses projetos, e tenho certeza absoluta que os demais presidentes da associação e os próximos prefeitos que assumirão darão andamento a tantos e tantos projetos que nós temos encaminhado aí a nível regional. Que municípios estão envolvidos nesse projeto? Você falou 6 municípios, você lembra quais são eles? Começa então Porto Veracruz, Porto Lucena, Novo Machado, Dr. Maurício Cardoso, Porto Mauá e Alecrim, que serão diretamente impactados, porque são eles que fazem o limite, né, são limítrofes então ao Rio Uruguai. Mas toda a região será impactada. Por quê? E no momento que você cria um roteiro turístico, a gastronomia de Santa Rosa, de Tupunduva, de Tuparendi, de Horizontina, os hotéis, por exemplo, aqui do Boa Vista do Buricá serão contemplados. Então, assim, quando você fala em turismo, é um segmento muito grande. Os postos de combustíveis vão receber as pessoas para abastecer seus veículos, seus carros, seus ônibus, enfim. Então, isso é um grande círculo, né, que vai fomentar toda a região. Então, eu acho que isso também nós mudamos de concepção, viu, Silvio? Nós mudamos o perfil também da administração pública. Não se olha mais apenas o município por si só, se olha a região como um todo. Ontem nós tivemos um grande evento aí da interiorização da Fier, que nós tivemos dias atrás, aí também a Tecnipuc sendo oficialmente anunciada aqui para a nossa região, que vai trazer grandes avanços também, aí, especialmente para o agronegócio. Então, assim, a gente tem o curso de medicina com uma possibilidade muito grande também ainda de vir para Santa Rosa, para a nossa região, que seria muito importante, né? Então, enfim, são inúmeras ações, muitas frentes que nós estamos, justamente porque nós entendemos que nós temos um potencial muito grande, muito forte, nós somos um povo trabalhador, então o que por diversas vezes nos falta é realmente essa oportunidade de nós alavancarmos tanto os negócios menores como também os negócios maiores. Incrementar o turismo aqui, na verdade, isso é uma cascata de benefícios para a região, né? Por que eu falo uma cascata de benefícios para a região? Porque, na verdade, como você falou, esses empreendimentos que estão surgindo aí junto ao Rio Uruguai vão trazer muita gente para cá, obviamente, né? Mas, além de pensar nesse turista que vem para conhecer a região, que vem para se hospedar nesses grandes hotéis que vão ser construídos, estão sendo construídos, enfim, tem o projeto, né? Luizinho, também uma outra coisa que a região precisa se ater também é sobre o turismo rural, né? O turismo rural, aquele da propriedade rural. Boa Vista do Buricá tem tantas propriedades que podem ser visitadas, como Santa Rosa também tem, como Tuparandi também tem. Nós fazendo reportagem, a gente vai em vários locais, como eu fui recentemente, agora 3 de maio, onde eu conheci uma vinícola que criou um vinho IA, com inteligência artificial. Nós fizemos a matéria lá e muitas pessoas vão até o local para conhecer essa nova tecnologia, para conhecer esse novo produto e acabam, consequentemente, conhecendo aquela região. Então, isso é muito importante para a região noroeste, que tenha esses projetos, que avance esses projetos, que possam ter um avanço. Claro, não é da noite para o dia, como você falou, requer estudo, requer uma série de coisas, mas precisa acontecer, né, Luizinho? Não ficar apenas no papel, né? Silvio, dias atrás o prefeito de Porto Mauá me ligou e disse: Joãozinho, eu preciso que você venha para cá, que nós temos aí o lançamento de algumas questões turísticas que nós estamos pensando já no Costanha Resort. Porque se o Costanha Resort realmente sair, nós sabemos que isso vai alavancar muitas propriedades rurais. E veja só, uma das apresentações feitas lá foi justamente uma propriedade rural em um determinado município, que eu não vou lembrar aqui agora. Sim.
aonde as pessoas, quando vão turistar em determinado lugar, encontram naquela propriedade rural todo o processamento de produção de frangos e de ovos caipiras. Então, as pessoas da cidade grande ou de países distantes ou que não conhecem agricultura, para eles olharem uma propriedade rural com frango que tem desde o pintinho, como é que ele é tratado, as crianças podem pegar na mão, tem a criação do frango, depois tem um lugar onde é que elas colocam o ovo, depois do ovo que sai, que é recolhido, depois do ovo para fazer um omelete, para fazer um café da manhã. Então, são pequenas ações que alavancaram aquela propriedade rural. Então, assim, nós teríamos inúmeros exemplos, desde café colonial, um almoço colonial, um almoço mais retirado no meio de bosques, né? E nós temos aqui muitas propriedades. Então, o que eu quero dizer com isso, assim, nós precisamos fazer com que a população também entenda que um grande investimento que pode, porventura, acontecer como o Costana Resort, ele vai dar tantas outras oportunidades para as pequenas propriedades, para os pequenos empreendedores apresentarem um produto totalmente distinto, diferente, porque para nós aqui pode ser muito normal, mas muitas pessoas não conhecem e transforma aquilo em uma forma de rentabilidade financeira para si e para a sua família. É exatamente isso, porque na verdade nós temos hoje aqui na região, né, Luizinho, nós temos uma vitrine para o rural que é o Hortigranjeiros, que daqui a pouco vai estar ocorrendo, né? Vai estar ocorrendo. Então é uma vitrine para o rural. Precisa também de uma vitrine para o outro para o turismo, né? Tendo essa vitrine para o turismo, com certeza muitas pessoas vão ter o interesse de vir conhecer aqui na região. Quando eu falo região, estou falando região noroeste, né? Aqui na região noroeste, o que essa região pode oferecer para aqueles turistas que vêm para cá e acabam acabam se seduzindo, acho que essa é a palavra, pelo o que a região produz e pelo que a região pode oferecer também, né, Luizinho? Exato. Então, assim, nós temos um potencial aqui, Silvio, muito grande. Nós temos aqui empresas consideráveis, o metal mecânico muito forte. Nós temos o agronegócio muito forte, que temos aí um seminário regional do leite, né? Então, justamente para que nós possamos alavancar isso também na nossa região. Mas nós somos muito ecléticos, Silvio, dentro da mão de obra, dentro do que nós podemos produzir. Então, quando uma atividade não está tão bem assim, vamos imaginar lá, o metal mecânico está muito forte aqui na nossa região. Mas como o metal mecânico não vai bem, o moveleiro está dando suporte, o agronegócio está dando suporte. Quando o agronegócio não vai tão bem, as demais conseguem suprir aqui as nossas necessidades e fazer o equilíbrio fiscal das receitas orçamentárias. Então, isso é importante da nossa região. Então, eu entendo que nós estamos muito bem construídos industrialmente, nós estamos muito bem construídos aqui comercialmente, e agora é o momento de nós alavancarmos o turismo na nossa região muito bem e de uma forma bem dinâmica. E a Mufron aposta nesse projeto, né? Aposta muito. Tá certo. A ponte é um sonho que eu já ouço falar da ponte desde quando cheguei aqui a essa região, a região noroeste, desde quando cheguei a Santa Rosa, lá em 2008, final de 2008, começo de 2009. Sempre ouvi falar na tal da ponte. Eu estou aqui há 17 anos, vai fazer 18 agora. Vai fazer 18 anos. E a ponte não saiu, ficou só na vontade. Será que realmente agora a ponte vai sair do papel, Luizinho? Silvio, primeiro que nós precisamos entender o seguinte, que o governo do estado, o governo federal, eles também muitas vezes estão com recursos humanos enxutos, escassos para a produção de projetos. Então, o principal a atribuição que nós, municípios de região, nós temos é criar esses projetos, os anteprojetos. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. Por quê? Porque o governo do estado também comprou essa briga, vamos dizer assim, há muitos anos atrás. Eram apenas um prefeito, 2 prefeitos, para quem realmente tinha interesse, que foi o que eu disse antes. Agora nós mudamos essa chave, quando nós entendemos que a ponte ela não é importante apenas para Porto Mulato. A ponte ela é importante para o estado do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que a nossa região da Mufron aqui, ela não é um canto do nosso estado, ela é o centro do Mercosul.
Então, nós podemos ter uma potencialidade muito grande de importação e exportação de produtos. E essa ponte agora, com essa parceria junto com o governo do Estado, que fez essa parceria junto com o DENIT, que vão elaborar o anteprojeto, e depois que nós tivermos esse anteprojeto em mãos, aí nós buscamos a captação de recursos. Eu sou bem franco de dizer, pode demorar um pouco, é óbvio que vai demorar mais um pouco, mas vai demorar muito menos do que, como você disse lá em 2005, 2009, quando isso vinha falar. Nós estamos trabalhando arduamente junto com inúmeras entidades, associações, governo do Estado, para que isso saia do papel, e é o nosso anseio, o nosso desejo, para que realmente nós conquistamos, que vai mudar também, obviamente, aí os rumos da fronteira noroeste aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, pelo menos, né, depois de tantos anos, realmente há uma sinalização, né, para que isso realmente saia do papel e possa vir daqui a algum tempo, obviamente, a acontecer aqui para a região noroeste, que será, e para o Estado do Rio Grande do Sul, que será realmente um grande benefício para todos. Sobre o evento que você participou, né, e inclusive está postado lá no site Lupa Notícias, o Seminário Regional da Produção do Leite, tudo que é referente à pecuária, nós aqui do Lupa Notícias, da reportagem Silvio Brasil, damos total publicidade para isso, porque a cadeia leiteira é uma área que vem sofrendo há muitos anos, em todos os municípios, para falar a verdade. Sofre em 3 de Maio, sofre em Santa Rosa, sofre em Boa Vista, Buricá, sofre em Horizontina, a cadeia leiteira sofre muito, né? E agora vocês precisam realizar esse seminário regional ontem, quinta-feira. Esse programa está sendo gravado na sexta, foi ontem, quinta, dia 26 de junho, no auditório da Unijuí. E através do que a Omufron enviou aqui para a imprensa, né, grupos serão formados e o trabalho vai continuar até o dia 2 de outubro. Nesses grupos que foram formados, que tipo de trabalho esses grupos vão fazer até o dia 2 de outubro e por que essa data de 2 de outubro, Joãozinho? Sim, primeiro é importante dizer que há um tempo atrás nós procuramos então a Emater, nós procuramos a PL Leite, que é o arranjo produtivo local que trabalha exclusivamente também com implementações de novas práticas e novas técnicas para melhorarmos a qualidade do leite, melhorarmos o CCS, que é a contagem das células somáticas. Então a PL Leite tem um papel fundamental que nós, a Comufron, já apoiamos isso desde 2021, lá no início do meu mandato. E nós, quando sentamos com essas entidades, nós pensamos o seguinte: nós precisamos primeiro detectar quais são os problemas das propriedades da porteira para dentro e da porteira para fora. E foi isso que nós fizemos. Nós elaboramos um grande questionário junto aos 20 municípios da região, junto com os técnicos da Emater, junto com as secretarias da Agricultura. E nós conseguimos, então, buscar essas informações de quais são os maiores gargalos da porteira para dentro e da porteira para fora. É importante dizer, Silvio, que nós estamos aí com uma produção de mais de 400 milhões de litros de leite por ano, o que representa mais de 1 milhão de litros por dia aqui na nossa região. E desse leite, na sua grande maioria, 40% é fabricação de queijo, 20% vai para o leite em pó, 20% vai para o fluido, que é o leite propriamente dito, e os outros 20%, então, eles vão para outros e determinados produtos, como requeijão, como nata, enfim, iogurte e tantas outras questões. Então, mas nós podemos implementar, nós podemos melhorar, nós temos aí um nicho que nós podemos melhorar ainda mais a produção, nós temos empresas que comprariam ainda muito mais leite. Então, o que é que nós detectamos aí, Silvio, na questão da porteira para dentro, vamos dizer assim, né, os principais problemas? O primeiro deles é que na produção de leite, hoje nós temos a grande maioria das famílias com uma idade muito avançada. Nós não temos uma sucessão familiar. E nós estamos tendo um êxodo rural. Né? Então, esse êxodo acontece há muitos anos. Mas essa falta de sucessão, ela também é prejudicial. O que nós temos também, obviamente, é uma escassez, uma baixa qualificação da mão de obra. Porque muitas vezes nós não conseguimos contratar pessoas para esse ramo, porque elas também não têm uma qualificação adequada. E eu sempre costumo dizer que não basta o patrão ter uma qualificação. O patrão precisa qualificar os empregados também, remunerar bem para que esses permaneçam. Então, essa qualificação é muito importante. Existe também, que nós visualizamos ali, Silvio,
que existe uma desmotivação também muito grande na questão de investimento, de adotar novas tecnologias. Muitas propriedades são pequenas, irregulares, são pedregosas, existe uma declividade muito grande que dificulta a mecanização, né? Então, as áreas, justamente aqui, elas também são pequenas para você expandir, instalações muito antigas, e um dos principais gargalos é a insuficiência de energia elétrica. Então, nós temos um avanço muito grande por parte da RGE aqui na nossa região, e eu enxergo isso diariamente aqui na região, que realmente a RGE está fazendo um trabalho extraordinário nos últimos anos. Mas ainda nós temos pontos que a energia elétrica está fraca, não tem trifásico. Então, muitas vezes, para você colocar um empreendimento maior, você precisa de uma energia elétrica adequada, né, e condizente. Então, esses foram os problemas que nós verificamos, né, Silvio, da porteira para dentro. Que a gente fala, né, da porteira para dentro. E, obviamente, que tem a questão da porteira para fora também. Isso que é muito importante a gente dizer. Muitas vezes, a logística também, às vezes, é precária, né? Muitas vezes, alguns municípios aí têm dificuldade de deixar as estradas em boas condições. Nós temos dificuldade na produção também, por exemplo, de volumosos. Tem, inclusive, a insegurança para planejar e investir, porque o que acontece? Com os extremos que nós estamos vivendo, das intempéries, uma hora estiagem, outra hora chuva em excesso, isso também causa uma insegurança para o produtor planejar, e principalmente para ele pensar em investir. Então, nós precisamos também de programas e projetos a longo prazo. Agora, por exemplo, o governo do estado fez o anúncio do programa Terra Fértil. Perfeito, mas esse é um programa que tem que dar continuidade até para que os produtores possam se planejar. Opa, ano que vem nós teremos de novo a correção de calcário, nós teremos ano que vem de novo o subsídio da semente de milho. Então, também falta muito essa organização, né, por parte do poder público. E aí nós nos colocamos como pessoas e autoridades que nós também precisamos olhar para nós e fazer esse meia-culpa. Então, existe a concorrência do leite, obviamente, importado, que nós temos muito aqui, e com isso tudo agora, que você falou no dia 2 de outubro, então agora nós vimos justamente toda essa parte da questão dos problemas da porteira para dentro, da porteira para fora, e agora qual é o nosso principal objetivo? Nós criamos planos de trabalho. Certo. Nós transformamos a nossa região em 5 micro-regiões, onde uma micro-região com 5 municípios vai elaborar um plano de ação do que pode ser melhorado da porteira para dentro, e outro do que pode ser melhorado da porteira para fora, e outro grupo de trabalho, também com 5 municípios, a elaboração de um plano de ação para melhorar o trabalho da ação de assistência técnica para essas propriedades rurais. E o quarto grupo, então, que é um grupo de trabalho também, que é de que forma nós vamos fazer para captar recursos, né, junto ao governo do estado e ao governo federal. Então, até o dia 2 de outubro nós vamos entregar esses planos de trabalho, elaborar um projeto para que aí nós possamos, aí, para os próximos 10 anos, termos um projeto bem organizado e que não seja um projeto de 1 ano, de 2 anos, e sim de longo prazo. Realmente, a permanência na cadeia leiteira é uma das grandes preocupações, e essas células, né, foi chamado aqui pela Monfon de grupos de trabalho, mas eu chamo de células que vai compor esse trabalho. Essas células terão uma participação também bastante assídua dos prefeitos aqui da região, porque essas células serão compostas principalmente por produtores que podem trazer, né, os apontamentos necessários, mas os prefeitos estarão também envolvidos nesse trabalho que vai ser realizado até o dia 2 de outubro, quando será apresentado todo esse mapa, vou dizer assim, né, da cadeia leiteira aqui na região, Joãozinho. Exatamente. Os prefeitos estarão auxiliando, obviamente, né, Silvio? Mas é importante que se diga que agora já é um momento mais técnico. Certo. É do técnico agrícola, é do médico veterinário, são dos extensionistas da Emater, são do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é do Sindicato Rural, é das cooperativas, é das entidades, é das associações que nós vamos agora elaborar esses planos de ação.
E aí os prefeitos, como são esses interlocutores das políticas públicas, cabe depois aos prefeitos fazer esse intermédio entre as autoridades, entre o governo do Estado, entre a União, para que nós possamos implementar essas ações. E digo para ti, para quem nos acompanha, de que esse é um trabalho inédito no Rio Grande do Sul, que nós estamos elaborando aqui dentro da MUFRON, assim como nós elaboramos um trabalho inédito, que será publicado em dias também, que é referente à saúde, mas que em outro momento nós podemos falar também. Certo. Necessário esse momento aí que é liderado pela MUFRON. Como eu sei que teu tempo está curto, Joãozinho, não quero te atrapalhar, mas você agora assume a coordenação regional do MDB. E assumiu quando essa coordenação, Joãozinho? E você agora agora vai ser visto aqui na região, no estado, como uma das fortes lideranças do partido que perde um grande nome, aliás, perde dois, com essa sua mudança, a gente sabe, né, a quem você está agora na cadeira que era antes, né, então, como vai ser esse teu trabalho agora, tendo essa importante função dentro do partido aqui na região, Joãozinho Ceni? Foi no dia 26, então, em Santa Rosa nós tivemos a assembleia do MDB e nós estaremos então à frente da coordenação, coordenando 21 municípios, coordenando e trabalhando com mais de 178 mil votos aqui na nossa região, então, e isso nos dá, obviamente, um compromisso muito grande perante a comunidade, mas é importante dizer que o trabalho aqui ele sempre foi muito bem feito por todos os ex-coordenadores do partido, tanto que nós fomos aqui na nossa região o partido que mais elegeu prefeitos e vice, tanto que nós estamos à frente da MUFRON por este motivo. Obviamente que eu digo para quem nos acompanha que nós temos uma grande perca de uma grande liderança, que queira ou não queira, foi deputado e é deputado na terra, que está saindo do MDB indo para outro partido. A gente sabe que em determinados municípios existia, de repente, uma não aceitação por parte de alguns presidentes no nome dele, mas isso tudo é natural dentro da política. Mas o partido, aqui do nível regional, ele perde muito com a saída do deputado, porque é um dos deputados que mais traz recursos aqui para a nossa região, para o Hospital de Saúde, para os hospitais da região, para investimento. Então, realmente nós teremos uma grande perda. Mas o partido ele não termina aqui, o partido ele não para aqui. Nós temos grandes projetos, nós precisamos primeiro pensar no ano que vem. Nós teremos uma eleição a nível estadual, onde o MDB terá sim um candidato ao governo do estado, hoje já pré-anunciado o vice-governador Gabriel, e o nosso compromisso aqui na região é dar esse suporte a ele, é levar o nome dele para dentro dos municípios, fazer a campanha, né? E a coordenação ela precisa estar à disposição do partido a nível estadual e especialmente à disposição do nosso candidato ao governo do estado, que nesse caso hoje é o vice-governador Gabriel Souza. Então esse martelo já foi batido que o Gabriel Souza então será o pré-candidato do MDB ao governo do estado. Nós teremos aqui em frente, Silvio, e já estão havendo grandes encontros regionais. Nós teremos o nosso encontro lá em setembro, se não me engano, não lembro a data exatamente agora, que será lá em São Luís Gonzaga, onde vai reunir a região das Missões e a região da MUFRON, um grande encontro regional do MDB, e o nome do Gabriel, sim, e um nome que hoje tem o apoio de todas as coordenadorias, tem o apoio dos prefeitos, dos presidentes do partido, e já estamos construindo, obviamente, o nome dele dentro das regionais. E assim não será diferente aqui dentro da nossa regional, da regional da MUFRON, até porque nós assumimos com dois papéis importantes, Silvio, e quem nos acompanha. O primeiro deles é colocar a coordenadoria à disposição do partido a nível estadual e do Gabriel, que será o nosso candidato ao governo, o nosso pré-candidato hoje, mas também não seremos intransigentes com nenhum prefeito, vice-prefeito, presidente, vereador do MDB que quiser abraçar um deputado de outro partido. No caso, o deputado Matéria e o deputado Vanice, que estão saindo do MDB. Se algum município entender que vai continuar dando apoio, e muitos municípios vão dar, do MDB vão dar esse apoio, nós não enxergamos isso como um problema, até porque isso é tudo muito recente. Então, nós não teremos
intransigência quanto a isso, e deixamos isso muito claro também na quinta-feira, dia 26, quando nós assumimos a coordenadoria. Você tem uma missão muito difícil e importante frente à coordenação regional do MDB. Qual é a missão? Manter o MDB um partido com força aqui na região. Diga-se de passagem, Vanice de Matos conseguiu fazer muito bem isso porque tinha, obviamente, o apoio do Osmar Gasparini Terra, né, que era o grande alicerce da Vanice de Matos para fazer essa coordenação do MDB, para fortalecer o MDB na região. O próprio Osmar Terra, né, quando do MDB, ele em várias oportunidades manifestou preocupação com a perda de espaço que o MDB vinha tendo, né, no cenário político. Há muito tempo já ele fez essa manifestação. Você agora assume a coordenação regional com essa missão. Vai ser uma das tuas, acredito eu, mais difíceis missão é conseguir fazer com que o MDB se mantenha um partido forte, um partido coeso, forte aqui na região. O que vai ser necessário para esse trabalho? Sim, é um trabalho que nós sabemos que vai tomar muito nosso tempo, mas que também será muito gratificante. Nós temos aqui um papel central, primeiro lembrando que o MDB é um dos partidos mais antigos do Brasil, então é natural, com a quantidade de partidos que tem e com as fusões que estão acontecendo, de que alguns partidos vão perdendo espaço, vão perdendo candidatos, ou melhor, vão perdendo deputados, ou vão perdendo prefeitos, vice-prefeitos. Então, com certeza, esse continuará sendo o nosso desafio, de manter uma quantidade sólida de deputados federais, uma quantidade sólida de deputados estaduais, e dentro da nossa região nós precisamos manter pelo menos a quantidade que nós temos hoje, 8 prefeitos e 4 vices, para uma próxima legislatura, para uma próxima eleição. Então esse é o nosso papel principal, e obviamente aumentar a quantidade de vereadores, mas principalmente demonstrar que o MDB é um partido importante hoje dentro da nossa região, atrair pessoas mais jovens junto conosco para entenderem esse processo, assim, quando eu iniciei no MDB um pouco mais jovem do que estou hoje, mas trazer essas novas lideranças, essas novas pessoas junto conosco, demonstrar que o MDB é um partido que tem posicionamento, é um partido que sabe dialogar, é um partido que está em uma evolução e também numa reformulação, que é natural e todos estão vivendo isso. Mas esse será o nosso papel principal. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Silvio Brasil Repórter. O espaço agora é seu e sempre que tivermos assuntos, fique à vontade, você tem espaço total aqui na reportagem Silvio Brasil e no Lupa Notícias. Eu que agradeço, um forte abraço, obrigado pelo convite e quando for necessário também, por favor, nos chame que estaremos à disposição. Muito obrigado aí pelo dia de hoje. Muito obrigado, Joãozinho. É sempre muito bom quando a gente fala com alguém que tem propriedade para falar, e você é uma dessas pessoas que fala com muita propriedade sobre esses diversos assuntos, pela segunda vez, presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. Parabéns mais uma vez, muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, um abraço a todos, por quem nos acompanha.